O castelo, cujos contornos começavam já a diluir-se, continuava silencioso como sempre. K ainda não tinha visto o menor sinal de vida. Talvez fosse absolutamente impossível reconhecer qualquer coisa à distância, e no entanto os olhos o exigiam e não podiam suportar aquela quietude. Quando K olhava para o castelo, frequentemente lhe parecia estar observando alguém, sentado tranquilamente lá, olhando para ele, não perdendo em pensamentos esquecido de tudo, mas livre e despreocupado, como se estivesse só, sem ninguém a observá-lo, e, no entanto, não podia deixar de perceber que estava sendo observado. Isso, porém, não lhe causava o menor transtorno. E, realmente, não se sabia se era causa ou efeito. O olhar do observador não poderia permanecer lá sem se desviar. Sejam muito bem-vindos a mais um Quixotado, o seu programa de literatura. Hoje estreando o quadro A Pedidos. Nesse quadro nós vamos atender aos pedidos dos nossos inscritos, dos nossos telespectadores que colocam nos comentários as suas opiniões sobre a pauta. Hoje vou atender ao pedido do Ismael Barros, que comentou no vídeo Vida e Proezas de Alex Zorbas, Nikos Kazantzakis. Ele comentou dizendo que adorou o programa e perguntou quando nós falaríamos sobre Kafka, desejando muito sucesso. Eu tinha respondido ao Ismael que nós falaríamos sobre Kafka em janeiro, mas atrasou um pouco o cronograma, então vamos falar agora em fevereiro. Nós vamos falar sobre O Castelo. Essa edição que eu tenho aqui, que foi publicada pela Abril Cultural, é traduzida do inglês pelo D.P. Skrosky, que eu não conheço outras traduções dele. Mas eu li ao mesmo tempo a tradução do Modeste Carone, da Companhia das Letras, em versão digital. E achei muito semelhantes os dois textos. Eu acho que lendo essa edição aqui não se perde a essência do texto, assim como lendo também a do Modeste Carone. Essas traduções são baseadas numa edição, digamos assim, definitiva do Castelo, que foi publicada nos anos 80, 82, se eu não me engano, 83. Porque o Max Brod, amigo do Kafka, publicou várias versões anteriores, nos anos 30, 40 e 50, até que saiu essa edição definitiva, já nos anos 80, com os textos das edições anteriores e mais algumas notas, rascunhos, que identificaram dentro dos espólios do Kafka. Kafka nasceu em Praga, na Boêmia, no então Império Austro-Húngaro, em 1883 e veio a falecer em 1924 de tuberculose, às vésperas de completar os 41 anos de idade. Ele tinha contraído tuberculose já há alguns anos e passou muito tempo internado em sanatórios. É interessante que ele poderia muito bem ter escrito A Montanha Mágica, já que ele viveu nesses ambientes descritos pelo Thomas Mann no seu romance Imortal. O Kafka dedicou-se muito tempo à escrita, a vida toda dele foi basicamente dedicada a escrever. Ele nunca casou, embora tenha noivado algumas vezes. E ele trabalhava como advogado, ele se formou em 1906 em Direito, e trabalhou como advogado em escritório de advocacia e depois em um órgão semi-estatal que cuidava dos seguros de vida. E ele vivia então dentro da burocracia que ele tanto retratou nos seus romances. Então vamos falar sobre o enredo do castelo. Um castelo tem um cara que chega a uma estalagem durante a noite, chamado K. E esse cara resolve dormir lá nessa estalagem porque não tem mais para onde ir. Apesar de o estalajadeiro dizer que não tem lugar para ele, mas ele vai e deita em qualquer lugar. Só que de repente chega um cara e diz que ele não pode ficar lá, tenta acordá-lo e diz: você não pode ficar aqui não, você não tem autorização do castelo para estar aqui. E K então diz: pois bem, então eu vou lá no castelo para pegar essa autorização. O sujeito diz: você é louco, você vai uma hora dessa ao castelo acordar o conde para conseguir uma autorização? Ele responde então todo despeitado: pois bem, se eu não poderia pegar essa autorização, por que você está exigindo ela? Me deixe dormir em paz. E a partir daí,
nós vamos começar a viajar dentro da burocracia desse local. Ele está numa aldeia que fica às margens de um castelo, e ele na verdade está querendo ir a esse castelo porque ele diz que foi contratado como agrimensor. Ele é um estrangeiro que chegou até essa terra para exercer essa função. Porém, o rapaz que está querendo expulsá-lo da estalagem diz que não existe nenhum agrimensor contratado para fazer esse serviço. Mas ele manda o rapaz então ligar para o castelo para saber. E quando ele liga, lá do castelo dizem que realmente pode deixar ele lá porque ele foi contratado como agrimensor, sim. Mas tudo isso é muito estranho, porque o cara inicialmente parece nem saber por que porra estava ali. Ele disse que é um agrimensor e acaba acreditando nisso, inclusive ele mesmo parece que passa a acreditar nisso, embora ele nunca vai exercer essa função dentro dessa aldeia. Mas o cara tem um desejo muito forte de conhecer o castelo, então ele quer ir até esse castelo. O pessoal da estalagem, essa estalagem chamada Estalagem da Ponte, muito a contragosto, acaba recebendo o K, deixando que ele fique lá, inclusive expulsam as criadas do quarto delas para que ele fique nesse quarto. Mas o K não está satisfeito em ficar apenas nessa estalagem, em ter um local para ficar, ele quer ir até o castelo. Então ele sai numa noite tenebrosa, com muita neve, afundando até o joelho na neve, para tentar chegar até esse castelo. Mas ele dá voltas e voltas e voltas e não chega, não consegue chegar. Começa a pedir apoio às pessoas, mas acaba voltando para a estalagem. E lá na estalagem ele recebe uma mensagem de um homem chamado Barnabás, que seria mensageiro do castelo. Ele então decide seguir o Barnabás para ver se chega até o castelo, se finalmente consegue conhecer esse local. Porém o Barnabás não estava indo para o castelo, estava indo para a casa dele. E lá ele vai conhecer a família do Barnabás, inclusive a Olga e a Amália, que são irmãs dele. Olga e Amália, irmãs do Barnabás, terão uma importância dentro da narrativa, porque elas explicarão ao K como funciona o mecanismo do castelo. Ele vai conhecer um pouco da forma como a burocracia daquele local se expande pela aldeia e controla todo mundo. Mas o K continua tentando de alguma forma se aproximar do castelo e ele acaba indo parar na estalagem dos cavalheiros, Ehrenhof, que é a única estalagem do local além da estalagem da ponte. A da ponte seria destinada aos plebeus, enquanto que a dos cavalheiros seria justamente destinada aos homens do castelo que descem para resolver alguns assuntos da aldeia. E nessa estalagem ele conhece uma mulher chamada Frida. E essa mulher, que é atendente no bar, vai mostrar-lhe através de um buraco na porta um homem chamado Clã. E o K fica louco querendo conhecer esse clã de todo jeito. É um buraco cuidadosamente colocado para que as pessoas possam admirar Clã, que é um grande senhor do castelo. E, no entanto, só quem tem acesso a falar com ele é a Frida. E o K fica louco então pela Frida. Parece que o fato de a autoridade do clã estar mais próximo da Frida do que qualquer outra pessoa o faz se apaixonar por ela. Mas a gente vai percebendo que não existe exatamente um amor ali, mas um interesse. O K é um estrangeiro que não consegue compreender como funciona o mecanismo da burocracia local, mas de certa forma ele tem as suas malícias para tentar se integrar nesse mecanismo, tentar ser uma engrenagem também dele, apesar de que ele não vai conseguir. Ele vai tentando de todas as formas ser integrado à estrutura do castelo, mas cada vez mais ele vai sendo excluído dessa estrutura. É interessante nesse romance que ele realmente remete a essa vida moderna, em que você é excluído das grandes decisões, dos grandes palcos, mas ao mesmo tempo é instigado a fazer parte de certa forma, digamos assim, porque você se sente numa democracia e então você acha que sua opinião tem alguma validade, apesar de as decisões nenhuma passar pelo seu crivo, ninguém querer saber realmente a sua opinião. Porque a Frida diz ao K que é amante do clã. Então o K pensa, bem, se eu noivar com a Frida, o clã vai ter que falar comigo, né? Para eu poder me explicar.
Então ele vai e se oferece para casar com a Frida, para tirar de lá. Eles transam na mesma noite em que se conhecem lá por trás do balcão. E ela de repente diz, não, realmente eu vou casar com você. E é interessante que no começo do livro, o K tinha pensado algo sobre o fato de ele ser um estrangeiro que deixou no seu país de origem esposa e filho e que, portanto, tem que levar alguma coisa importante para eles quando voltar. Mas, no entanto, parece que ele esquece de tudo. Ou então isso é consequência do fato de ser um romance inacabado. O Kafka nunca terminou realmente de revisar o romance, nunca terminou a escrita dele. Existiam anotações que falavam sobre como seria o final, mas nunca foram desenvolvidas. Inclusive os capítulos têm títulos até o 20. A partir do 21º não tem mais títulos e você percebe que são capítulos bem mais extensos, bem menos trabalhados. Provavelmente o Kafka estava escrevendo o máximo que podia para depois tentar limá-los, mas não teve tempo para isso. E ele tinha pedido ao Max Brod, amigo dele, também judeu como ele, e quase da mesma idade, que queimasse os manuscritos, o que o Max Brod não fez, e acabou publicando-os já alguns anos depois da morte do Kafka. E o Kafka escreveu os primeiros capítulos em primeira pessoa. Você vê vestígios disso na forma como eles estão escritos ainda. Mesmo tendo sido depois adaptados para a terceira pessoa, parece que nós estamos acompanhando a narrativa pela visão do próprio K. Depois ele fica na terceira pessoa, mas é uma terceira pessoa que continua presa a essa visão de primeira pessoa, porque a gente só consegue saber aquilo que o K sabe. Portanto, o narrador ele é tão ignorante quanto o leitor. Ele não sabe o que realmente está se passando por trás das coisas. Ele apenas consegue ver aquilo que o próprio K consegue. E ele fica sabendo das coisas de forma indireta, através das pessoas que, conversando com o K, vão contando. E aí vai ter um trecho interessante da narrativa, que é a história da Amália. A Amália era filha de um bombeiro da aldeia, e a grande senhora do castelo a vê durante uma festa, uma cerimônia de homenagem aos bombeiros que teve na aldeia. E esse cara, depois de algumas horas, manda um mensageiro com uma carta bem mal educada, bem estúpida, dizendo que ela deveria subir para o castelo para encontrar ele, porque ele estaria de saída e ele queria ficar com ela antes de viajar. Essa mulher então se revolta, rasga a carta e joga no mensageiro. E a partir daí essa família vai viver um inferno dentro da aldeia, mas eles consideram isso interessante. A Olga que está contando essa história para o Kai em determinado momento. E a família considera que é tudo normal, porque realmente ela desrespeitou o mensageiro do grande senhor do castelo por não ter ido. Apesar de eles respeitarem a opinião dela, né, o fato de ela não ter ido encontrar o cara, mas a própria Olga diz, mas ela poderia, por exemplo, ter demorado para se arrumar e quando chegasse aí já teria viajado. Então nada do que aconteceu depois teria acontecido, porque as pessoas da aldeia passam a não mais comprar os sapatos do pai delas, que era sapateiro. Ele acaba perdendo o cargo de bombeiros e ele adoece, assim como a esposa dele, porque ele começa a ir, durante o inverno muito rigoroso, todos os dias ficar na porta do castelo esperando que um senhor que passe por lá escute as suas súplicas, as suas desculpas. E a estrutura burocrática desse local é muito impressionante, porque como não existe nenhuma queixa contra a Amália, eles também não podem retirar uma queixa, não podem pedir desculpas porque não tem nada oficial. Mas ao mesmo tempo que nada oficial permite que os trâmites legais possam resolver a situação, isso também faz com que todas as pessoas considerem que existe uma maldição sobre essa família do ponto de vista oficial, do ponto de vista do castelo. A estrutura é muito interessante do romance porque ela retrata muito fielmente como funciona a nossa sociedade atualmente, né? E já tinha começado naquela época. Kafka cresceu nessa cidade, que era uma cidade cosmopolita e muito burocrática, dentro do Império Austro-Húngaro. Ele fazia parte de um órgão burocrático também, e ele estava vendo
para onde estava indo a humanidade naquele período, né? Para se ter ideia do quanto o Kafka estava pensando à frente do seu tempo e o quanto ele estava vendo o que ia acontecer dali para frente, 3 das irmãs dele morreram em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E essa estrutura burocrática é a estrutura do campo de concentração. É aquele cara que recebe a ordem de comprar o gás, aquele outro que recebe a ordem de conduzir o trem, aquele que recebe a ordem de colocar os judeus dentro da cela, e sucessivamente, né? E cada um se considera irresponsável no sentido de que não teria culpa pelo que está acontecendo. Ele está apenas cumprindo ordens superiores e cada ordem vem de uma ordem ainda mais superior, então ninguém tem culpa, estão apenas fazendo a máquina funcionar de acordo com os regulamentos, até que você tenha pessoas sendo asfixiadas em câmaras de gás e enterradas em valas comuns. Mas voltando aqui para o enredo do livro, ele recebe 2 ajudantes que ele mesmo diz, né, que vai precisar de 2 ajudantes antigos dele, e o Castelo manda 2 ajudantes que ele simplesmente não vai reconhecer, que ele nunca viu na vida. Como é que eles são antigos se ele nunca conheceu? É tudo uma loucura muito grande nesse livro, e é claro que um humor muito mordaz, muito ácido. Kafka também inspirou muito esse humor nonsense, estilo Monty Python. Você vai ver situações impagáveis, esses ajudantes estão o tempo todo tirando onda, parecem 2 crianças, e ele fica com raiva deles e começa a tentar chicoteá-los, expulsá-los de qualquer forma, mas eles não o deixam em paz. Depois ele vai rever um dos ajudantes, o Jeremias, que longe do outro, do Arthur, ele fica mais velho e triste. Ele acha até estranho o fato de ele ter mudado tanto. E o Jeremias diz que foi uma ordem lá do castelo que disse que eles deveriam animar o agrimensor, não deixá-lo ficar triste, desanimado. E eles faziam todas as palhaçadas para tentar animá-lo, quando na verdade estavam justamente enchendo muito o saco, a paciência dele. E esses ajudantes também ficam dando em cima da Frida. É interessante porque o K se apaixona, digamos assim, pela Frida, e ela também se apaixona, digamos assim, pelo K. E depois dessa paixão súbita entre os dois, eles resolvem se casar. E aí saem da hospedaria dos cavalheiros e vão para a estalagem da ponte. Só que a dona dessa estalagem, que teve a Frida durante um tempo como sua servidora lá nesse local, fica muito triste por saber que a Frida deixou os serviços de clã, os serviços como amante de clã. E ela mesma tinha sido amante de clã durante 6 encontros, há muitos anos atrás. E ela passou anos e anos vivendo apenas das glórias desse período. Então é muito importante ser amante de um senhor do castelo, mais importante do que ser uma mulher honrada, ter o seu esposo. Tanto que ela mesma diz que durante as noites que ela passa com o marido, o dono da estalagem, ela sempre passava conversando com ele sobre as glórias de ter sido amante de clã e sobre a tristeza de não ter sido mais chamada, e quando o marido ia dormindo, ela o acordava para continuar falando sobre isso. São situações muito estapafúrdias, muito estranhas, e Kafka é muito visual. Por exemplo, os assistentes do K ficam dando em cima da Frida, enquanto o K sai em busca de outras formas de conhecer o castelo. Ele acaba recebendo um emprego como zelador de uma escola pelo professor, que é um dos membros da burocracia da aldeia. Existe a burocracia da aldeia com o prefeito, o professor, etc., que são mecanismos menores dentro da burocracia do castelo, mas tudo tem a ver com formulários, com processos. Inclusive o prefeito chama o K e diz que não precisam de um agrimensor, que isso foi um engano do castelo, porque a ordem que ele mandou dizendo que não precisava de agrimensor foi para o setor errado, e como as ordens precisam de um processo muito extenso, passar por muitas fases, provavelmente acabou indo a ordem para contratá-lo antes de chegar à contra-ordem dizendo que não seriam necessários os seus serviços. Mas o professor então recebe o encargo de
contratar o K como zelador, mas ele não serve como zelador também, porque ele fica tão bitolado nessa questão de conhecer o castelo, de conhecer o clã, que ele não presta bem os seus serviços. Acaba que um dos ajudantes, depois que é expulso pelo K, vai para o castelo para se queixar a respeito, enquanto o outro acaba ficando com a Frida e levando a Frida de volta para a estalagem dos cavalheiros. Porém, ele pega uma gripe muito grande, porque ele ficou horas e horas agarrado na grade da janela da escola, pedindo para que o cara deixasse ele entrar. E por causa dessas horas que ele passou na neve e no frio, ele pega um resfriado muito forte e a Frida fica cuidando dele lá na estalagem. E então o K vai ser convidado por um dos senhores do castelo a ir à estalagem durante a noite para algo que ele não sabe o que é. Ninguém sabe para que é chamado, ninguém sabe por que é convocado. Só descobrem, se tiverem a sorte de descobrir, quando chegam até os escritórios. E nessa estalagem existem então muitos escritórios nos subterrâneos, e essas portas ficam fechadas até que os senhores, os secretários, os altos funcionários se dignem a abri-las e chamar os requerentes. E nessa questão parece muito aqueles desenhos animados, quando ele faz a descrição do ambiente, quando ele diz que as portas é que tem vontade própria de abrir-se ou fechar-se, quando passam alguns funcionários deixando pastas nas portas. Então eles deixam as pastas e ele vai descrevendo como se as portas é que tem a vontade ou o capricho de abrir ou não para poder pegar essas pastas. O Kafka faz muitas descrições nesse sentido que parecem muito com descrições dos desenhos animados que nós começamos a ver a partir dos anos 30, 40. Então ele antecipa muita coisa da estética, principalmente dessa estética mais nonsense, né, do humor mais nonsense, dos desenhos animados, surrealistas. E o Kafka em si é uma figura muito icônica dessa questão do artista menosprezado, né? Ele é um escritor, talvez o mais importante do século XX, um dos maiores da história, principalmente por causa de obras como O Processo e A Metamorfose. E, no entanto, em vida ele não conseguiu publicar quase nada. O Processo mesmo, a edição, foi reciclada porque não conseguia vender. E ele pode até ser comparado com o Van Gogh, né? Que é um dos maiores pintores de todos os tempos e, no entanto, em vida viveu um eterno fracasso em relação à vendagem de suas obras. Embora Kafka não fosse um filho da puta tão grande quanto o Van Gogh. Mas isso é assunto para outro vídeo. Havia uma anotação dizendo que o final do livro seria K no seu leito de morte, sendo autorizado pelo castelo a ficar na aldeia, embora ele não tivesse o direito de pedir essa autorização. Mas não foi escrito dessa forma. O final que temos na edição definitiva é o seguinte: Gerstach, agitando a mão com irritação, como se quisesse de longe fazer calar a hospedeira que o perturbava, pediu a K que o acompanhasse. De início não quis dar nenhuma explicação. K objetou que precisava ir à escola, mas Gerstach não lhe deu atenção. Só quando K se recusou a deixar-se levar foi que Gerstach lhe disse que não devia preocupar-se. Ele tinha em sua casa tudo o que era necessário e podia largar seu posto de zelador na escola, mas viesse afinal. Gerstach tinha o esperado durante o dia inteiro, até sua mãe perguntara onde ele estava. K perguntou-lhe, cedendo lentamente, em troca de que seria alimentado e hospedado. Gerstach respondeu evasivamente que precisava da ajuda de K para lidar com os cavalos, pois agora tinha outra coisa para fazer, mas que K cessasse de deixar-se arrastar dessa forma e de colocar dificuldades inúteis. Se queria receber pagamento, seria pago. Dessa vez, K parou, embora Gerstach o puxasse sempre. Ele disse que não entendia nada de cavalos, mas não é necessário, disse Gerstach impacientemente. E em sua irritação esfregava as mãos como para incitar K a segui-lo. Eu sei por que você quer me levar, disse K por fim. O que K sabia não importava a Gerstach. K disse ainda, porque você acredita que posso obter algo de Erlanger para você. Claro, disse Gerstach. De outra forma, o que eu teria a fazer com você? K pôs-se a rir. Pegou o braço de Gerstach e deixou-se conduzir na escuridão.
Na casa baixa de Gestapo, a sala estava fracamente iluminada pelo fogo na lareira e por um resto de vela, à luz da qual alguém lia um livro, inclinado a um canto sob as luzes enviesadas. Era a mãe de Gestapo. Ela estendeu a mão trêmula para cá e fez sinal para sentar-se ao seu lado. Falava com dificuldade e quase não podia entender o que ela dizia. Esse sinal aqui é bem emblemático porque ele está mostrando que o K está entrando nas engrenagens da burocracia. O Gestapo procura o K porque ele pode lhe oferecer alguma coisa, ele pode conseguir alguma coisa do Erlanger, que é outro secretário e alto funcionário importante. Então os secretários, os funcionários começam a usar as pessoas de forma a conseguir coisas para si. E K, de certa forma, está entrando dentro dessa engrenagem, embora ele nunca vai exercer a função de agrimensor, que seria aquela função para a qual ele estaria preparado. Você vê que ele já foi zelador de uma escola e agora ele está sendo errado para cuidar de cavalos no estábulo, que ele nunca cuidou na vida. E o Gestapo diz, não, mas você não precisa cuidar, saber cuidar não. É justamente isso, né? A estrutura burocrática da sociedade, ela quer simplesmente que você se encaixe. Não importa se você sabe, se você está preparado para aquela função. Você simplesmente tem que se encaixar nela. E o final, quando a mãe do Gestapo fala com dificuldade e ele quase não pode entender o que ela diz, isso diz muito sobre a nossa vida, né? E diz muito também sobre esse livro. O tempo todo o Kafka está dizendo, né, que ele tenta se explicar, mas que é algo que não pode ser explicado. Poucas obras têm uma fortuna crítica tão grande quanto a de Kafka, inclusive o Castelo, que tem muitas interpretações possíveis, tem muitas correntes interpretativas, inclusive uma corrente psicanalista que diz que o Castelo seria o inconsciente e, portanto, por isso que o K não consegue chegar até ele, arranhando apenas atrás do consciente, que seria a aldeia. O próprio Max Brod dizia que a chave da interpretação seria uma chave teológica, pois o castelo, o seu senhor, seria uma forma de mostrar Deus, que seria inalcançável, enquanto que o homem comum poderia apenas para ele voltar ao seu pensamento, sem nunca conseguir uma resposta. Mas essa chave teológica, digamos assim, foi muito questionada por muitos críticos. É claro que não existe uma única chave possível e só o leitor para dizer aquilo que ele interpreta do texto, principalmente um texto como esse, tão denso, que apesar de incompleto faz parte do cânon ocidental, talvez até mesmo por ser incompleto, né, o Castelo faça parte desse cânon, porque ele fala sobre uma modernidade realmente inacabada como ele, disforme, que nós não conseguimos nunca compreender completamente, analisar com perfeição e minúcia. Eu, de minha parte, gosto muito de ver como um relato com muito humor, com muito sarcasmo, de como é a burocracia, de como ela nos engole. Eu que sofro muito com a burocracia quando tento ser atendido em algum órgão público, acredito que todos nós sofremos muito com isso, porque você chega num determinado órgão e sempre dizem que não, quem faz isso é outra pessoa, que não está, ela vai estar em tal horário, e aí você vai naquele horário, mas aquela pessoa só faz uma parte do serviço que tem que ser passado para outra, que vai terminar, falta sempre um carimbo, uma assinatura, algo do tipo. E na minha vida profissional toda eu vivi em ambientes burocráticos e eu também sempre fiz parte dessa mesma engrenagem, sempre fui uma peça dessa engrenagem, apesar de não gostar de ser uma peça dela, de gostar de tentar resolver as coisas, mas quantas vezes eu não me vejo passando para frente um determinado processo. Então é interessante que nós possamos refletir sobre isso. Fica a dica desse livro, que tem os seus momentos de humor, de nonsense, mas que fala de coisas muito sérias, muito profundas. Espero que vocês se interessem por Kafka, por outras obras do autor. Se gostaram do vídeo, não deixem de curtir, de compartilhar em suas redes sociais. Lembrando que esse foi o primeiro vídeo do A Pedidos, então se vocês tiverem sugestões de pauta é só colocar nos comentários aqui embaixo. E a gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura.